Olá, olá, olá. Boa noite novamente, pessoal. Estamos aqui cansados, mas vamos conversar um pouco mais, né? E por isso que eu resolvi gravar aqui sobre o nosso conteúdo que deveria ser de hoje, mas aí a nossa aula não vai ser muito diferente, né? Que trata exatamente das limitações ao poder de tributar do Estado, imunidades, incidência e não incidência e isenções, que é o conteúdo da nossa aula de hoje, certo? Então, inicialmente, eu trouxe para vocês, está lá no slide, né, somente para relembrar, o quadro de impostos, certo? Nós só sabemos que a competência federal da União com o imposto de importação, exportação, IPI, IOF, IR e TR. E a competência estadual ITCD, causa mortes, ICMS e IPVA. A competência constitucional municipal, nós sabemos que é IPTU, ITBI, transmissão onerosa entre vivos, e o ISS, que nós abordamos nas competências anteriores. Eu trouxe também nesse slide para que a gente pegue a deixa, exatamente porque nós vamos tratar aí das limitações ao poder de tributar do Estado, que é exatamente limitar a invasão patrimonial entre um ente da federação e o outro. Ele limita o poder de tributar nesse contexto, já que um ente da federação não pode tributar algo que é da competência do outro. Então, isso é uma matéria de ordem constitucional, está previsto na Constituição, eu até imprimi isso aqui para vocês, vou entregar na próxima aula, que trata exatamente na seção 2, a partir do artigo 150, das limitações do poder de tributar do Estado, né? E de onde é que vem essas limitações ao poder tributário do Estado? Vem dos princípios constitucionais, certo? Na ordem tributária, vem das imunidades constitucionais tributárias e vem das normas jurídicas de competência tributária. Então, tudo isso vem exatamente fazer com que tenhamos uma limitação ao poder de tributar do Estado propriamente dito, né? Então, os princípios tributários, no tocante à incidência e à não incidência dessa tributação, nós temos que entender que a não incidência de um tributo ela vai decorrer, corresponde aos fatos ou atos que não estão constantes na lei para dar nascimento à obrigação tributária. Ou seja, não pode haver incidência de uma tributação se não há uma previsão legal propriamente dita. Por exemplo, para o imposto de renda, o elemento material do fato gerador é a obtenção da renda. Se não há obtenção da renda, logicamente, não temos o fato gerador que vai fazer com que tenhamos a obrigação de pagar o devido tributo, que é da competência federal, que é o imposto de renda, danado imposto de renda, que é aquele momento né? que nós temos então a devida incidência do fato gerador e, evidentemente, a obrigação tributária. Então, para que nós possamos compreender exatamente essas limitações ao poder de tributar, nós devemos identificar na legislação os princípios constitucionais de ordem tributária, né? Então, nós temos aí, então, no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, ele trata necessariamente do chamado princípio da legalidade tributária. O que diz o artigo 150 da Constituição Federal? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, é proibido o quê? Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ou seja, nós temos aqui o princípio da legalidade, e no caso, como nós estamos em matéria tributária, a legalidade tributária. Então, se não houver uma lei instituindo o tributo, certo? Uma norma jurídica que seguir os trâmites legais para a cobrança de tributo, então não é possível termos a cobrança
dos devidos tributos. Tributo, taxa, impostos, taxas, contribuições de melhorias, extraordinário, empréstimo compulsório, contribuições sociais, etc. Tal, que, como já vimos em aula anterior. Então, nós temos aí, no artigo 150, exatamente o princípio da legalidade. Princípio da legalidade, certo? No artigo 150, inciso 3, alíneas B e C, nós temos o chamado princípio da anterioridade tributária. O que é que diz o artigo 150, inciso 3, alíneas B e C? Olha só. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, ora, o princípio da anterioridade tributária. Não pode, se criou um tributo agora, se instituiu um tributo agora, ou aumentou a sua alíquota, ele só passa a vigorar no exercício seguinte. Agora, esse ano, no exercício seguinte. Tá entendendo? Não pode ser no mesmo exercício. Princípio da anterioridade tributária, certo? Ou nós temos aí no artigo, a linha C, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observar o disposto na linha B. Este é o chamado princípio da noventena. Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, não vai entrar em vigor. Ora, se nós temos então um tributo que aumentou ou foi instituído no 31 de dezembro do final do exercício atual, nós temos que ter também o princípio da noventena, certo? Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Está entendendo? Então, tem que haver a conjugação dessas duas possibilidades. Certo? Não pode no mesmo exercício e tem que ter a noventena, 90 dias a partir da instituição. Ora, porque senão você teria então um tributo que foi criado ou aumentado a sua alíquota no dia 31 de dezembro e ia valer dia 1º. Então tem que ter o respeito aí ao princípio da noventena tributária, certo? Isso é muito importante. Temos como próximo o princípio chamado da isonomia tributária. O que diz o princípio da isonomia tributária? Ele está lá no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte, vou repetir, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios do que? Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ora, se for instituído um tributo, ele tem que ser igual para todo mundo. Você não pode, por exemplo, instituir um tributo e dizer que ele vale somente para uma categoria e outro não. Só vale para uma região e outro não. Não, ele tem que ser uniforme. Princípio da isonomia tributária. Tem que ser igual. Você não pode instituir tratamento desigual entre os contribuintes, né? Então, este é o chamado princípio da isonomia tributária, que está lá nas limitações ao poder tributar no artigo 150, inciso 2. Isso é de fundamental importância. Princípio em matéria tributária. O próximo princípio, que está vinculado às limitações ao poder tributar, é o princípio da irretroatividade tributária. Certo? Essa previsão consta no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal.
O que diz o princípio da irretroatividade tributária? Diz o seguinte, que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal, cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver criado ou aumentado a sua alíquota. Ora, você não pode, evidentemente, que quando você criou um imposto, um tributo aí, o gênero, você evidentemente definiu quando é que ocorreria a sua incidência, ou seja, a obrigação tributária do contribuinte, que é exatamente o momento que temos aí o fato que faz gerar a obrigação tributária, logicamente, que é o fato gerador. Então, o princípio é muito claro, o princípio da irretroatividade tributária. Não é possível cobrar em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Certo? Ele vale a partir de agora. Não pode ter retroatividade. Isso faz parte do próprio princípio da segurança das relações em matéria econômica e também em matéria jurídica. O princípio da segurança jurídica, o princípio da segurança econômica do país. Senão nós teríamos um verdadeiro caos. Então, o princípio da irretroatividade vinculada às limitações ao poder tributário, artigo 150, inciso 3, a linha A. Nós estamos seguindo ponto a ponto que está na Constituição Federal, vinculando cada um deles aos princípios tributários. Certo? O próximo princípio é o princípio da vedação ao confisco. Esse princípio da vedação ao confisco está vinculado também ao primeiro artigo da Constituição Federal, artigo 150, no caso, inciso 4. O que é que diz o artigo 150, inciso 4? Vou repetir novamente, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 4, utilizar tributo com efeito de confisco. Não é possível utilizar o tributo com efeito de confisco. Esse é o chamado princípio da vedação ao confisco. Ora, e por que isso ocorre? Por que isso ocorre? E por que nós temos esse princípio aí? Porque na era do Collor, do presidente Collor, ele confiscou a poupança de todo mundo. Está entendendo? Então, houve um confisco. Então, esse princípio vem exatamente para impedir que ocorra essa aberração econômica. Então, o princípio da vedação ao confisco está no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. O próximo princípio em matéria tributária que trata exatamente das limitações ao poder de tributar, é o princípio da não limitação ao tráfego e pessoas e bens e a ressalva ao pedágio. Isso está no artigo 150, inciso 5, nós estamos seguindo. Já fomos 1, 2, 3, 4, agora 150, inciso 5 da Constituição Federal. E o que é que diz o artigo 150, inciso 5? Que, vou repetir, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 5, o que é que diz o inciso 5? Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ora, não seria possível você... Aí há um link direto com o princípio da liberdade, né? E você não poderia, tipo assim, de um estado, de Pernambuco para o estado federal, você instituir um tributo, um imposto, seja lá o que for, limitando o tráfego de pessoas entre estados. Isso não existe, isso não pode. E, como somente a Constituição aqui pode fazer ressalvas, ela diz, com exceção do pedágio, que o pedágio é utilizado para fazer devidas manutenções das vias públicas. Então, o pedágio é legal, pode não concordar, mas a Constituição está dizendo que pode.
É a nossa lei maior, nossa lei suprema. Certo? Então, o que não pode é a União, Estado e Município instituir essa limitação do tráfego interestadual. Né? Este é o chamado princípio da não limitação ao tráfego e pessoas e bens. Claro, bens também, impedir o tráfego de bens. Né? E, claro, nós temos aí a ressalva ao pedágio. O próximo princípio é o chamado princípio da uniformidade geográfica. Princípio da uniformidade geográfica. O que é que diz? Aí partimos aqui agora para o artigo 151. O artigo 151 diz o seguinte: é vedado, ou seja, é proibido à União, inciso 1, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Ou seja, este princípio ele diz que nós devemos ter tributos uniformes no território nacional. Você não pode ter tipo um tributo que vale somente para o Sudeste e o outro para o Nordeste. Isso não pode. Se caso isso ocorra, isso aí cabe diretamente, uma lei caso tenhamos uma aberração jurídica dessa expressa numa lei, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade em matéria tributária junto ao Supremo Tribunal Federal, dependendo, evidentemente, do ente da federação. Tá entendendo? Então, não pode haver tributos que não seja igual em todo o território nacional. E a própria Constituição ela faz uma exceção, exceto alguma concessão de incentivos fiscais para determinadas áreas, isso é possível. E nós temos muitos incentivos fiscais no Nordeste, tá entendendo? Então, é possível a questão dos incentivos fiscais que vai exatamente favorecer a indústria, a pesca, etc. Isso aí nós sabemos tudo. Então é legal, a própria Constituição já prevê isso. Que não é, evidentemente, uma afronta a esse princípio da uniformidade geográfica. Não é, porque é uma previsão constitucional, está no artigo 151, inciso 1 da Constituição Federal. Certo? Temos um outro princípio, que é o princípio da proibição da tributação federal diferenciada da dívida pública e da remuneração dos agentes em âmbito não federal. Como assim? O que quer dizer? Isso está previsto no artigo 151, inciso 2 da Constituição Federal. 151, inciso 2 da Constituição Federal, que diz o seguinte, também trata das limitações do poder tributário. O que é que diz isso? O artigo 151, inciso 2. Que é proibido, é vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Ou seja, não pode a União, instituir uma tributação em cima da dívida dos estados e dos municípios. Isso não pode, isso é vedado. Certo? Nós temos até uma possível bitributação aí. Tá entendendo? E nem dos agentes públicos, e nem da remuneração e provento dos respectivos agentes públicos em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações. Ou seja, se já há uma tributação, imposto de renda dos agentes públicos, não pode ter uma tributação superior do que já está instituído pela norma. Entendeu? Isso é a limitação ao poder tributar. Isso aí contra a União. A União não pode fazer isso. Ela não pode ter um possível até enriquecimento, ilícito, cobrando dos estados ou dos municípios uma tributação em cima dessa renda. Então, este é o chamado princípio da proibição da tributação federal diferenciada da renda da dívida pública e da remuneração dos agentes em âmbito não federal, certo?
O próximo princípio é o chamado princípio da proibição das isenções heterônomas. Como assim? O que é o princípio da proibição das isenções heterônomas? Ela está prevista no artigo 151, está aqui, 151, inciso 3. Nós fomos do 150, agora estamos no 151, inciso 3. E o que seria, então, esse princípio da proibição das isenções heterônomas? Que é proibido, é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como assim? Ora, qual é um dos tributos dos estados? IPVA. Não pode a União instituir uma isenção sobre o IPVA. Ele está afrontando em matéria de competência do Estado, uma matéria constitucional do Estado, então não é da competência, cabe as devidas ações judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal também, quanto a essa inconstitucionalidade. Ele também não pode, por exemplo, nunca instituir uma isenção de ISS, que é da competência do município. Não pode. É uma limitação ao poder tributar. Então, é como se nós tivéssemos os municípios, os estados e a União, eles são independentes no que diz respeito à sua gestão. A própria Constituição assim o estabelece. Então, este é o chamado princípio da proibição das isenções heterônomas entre os entes da federação, que é proibido a União instituir isenções de tributos da competência dos outros entes, dos estados e dos municípios. Temos o outro princípio, que é o princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. E o que seria esse princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino? Está previsto aqui no artigo 152 da Constituição Federal, que diz o seguinte: é vedado, é proibido aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer uma diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Não pode um ente da federação, em função de um produto X, estabelecer uma tributação diferente. Por exemplo, o produto vem do Rio Grande do Sul e ele tem o produto aqui, no Ceará. Então, ele estabelece essa vinda desse produto de lá para cá com uma tributação maior, sendo o mesmo produto, exatamente buscando a proteção do produto e da indústria que está aqui. Então, ele não pode. Isso é uma proibição da não discriminação baseada em procedência ou destino, tá entendendo? Ou por algum outro contexto. Então, esta é uma limitação ao poder de tributar, propriamente dito, certo? Ainda sobre essas questões voltadas para a Constituição, onde está previsto do artigo 150 ao artigo 152, nós temos que ver e verificar o seguinte: o que é que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 151. Deixe-me só procurar aqui a nossa Constituição Federal. Pronto. Porque tem algumas exceções da Constituição Federal, que diz o seguinte, caríssimos e caríssimas. Diz o seguinte, só com licença. Nós vimos aqui do artigo 150 os incisos 1, 2, 3, 4, 5, certo? O 6 nós vamos ver já, certo? E vimos aqui também os artigos 151 e 152, certo? Das limitações ao poder tributar. No entanto, temos algumas particularidades que corroboram o que eu falei para vocês aqui
quando eu falei da não sujeição ao princípio da anterioridade do IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação e IOF, certo? É o seguinte, o parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal, das limitações ao poder tributar, assim diz, é vedado, ou seja, diz o seguinte, a vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1. Qual é a vedação do artigo inciso 3b? O inciso 3 diz o seguinte, sem prejuízo de outras garantias, o artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, cobrar tributos. Qual o B? Diz, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, princípio da anterioridade tributária, certo? Não se aplica, neste caso, ao artigo 148 da Constituição Federal, inciso 1. O que diz o artigo 148, inciso 1? Não se aplica essa vedação de que não é proibido cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, o princípio da anterioridade não se aplica. Artigo 148. Qual que diz o artigo 148 da Constituição Federal? A União, mediante uma lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender, 1. A despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Ora, claro que não se aplica esse princípio, porque se ocorrer uma guerra, uma calamidade pública, se instituir um imposto aqui, empréstimo compulsório, para só valer no próximo exercício financeiro, cadê a urgência extraordinária? Então, não se aplica o princípio aí, nesse caso, relativo a essa questão, certo? E nós estamos tratando aí do artigo 150, inciso 3, a linha B. Só um minuto. Princípio da anterioridade tributária. Exatamente, princípio da anterioridade tributária. Certo? Então, é muito claro, né? A vedação do inciso 3b, que trata do princípio da anterioridade tributária, ou seja, criou uma lei, só vigora no exercício seguinte. Não se aplica ao artigo 148, inciso 1, que trata do empréstimo compulsório, lógico, né? Em caso de urgência. Não se aplica também no caso do artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. O que diz o artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5? Não se aplica o princípio da anterioridade ao artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5. Compete à União instituir imposto sobre imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Falei para vocês, está aqui. IPI, II, IE e IOF. Não se sujeita ao princípio da anterioridade. Claro! Está aqui a previsão no parágrafo 1º do artigo 150, limitações ao poder tributar. Ora, é para regular a balança comercial do país. Eu dei um exemplo para vocês agora há pouco. Está entrando produto estrangeiro direto, importando, certo? O brasileiro está destruindo a indústria interna, o comércio. Aí o governo, mediante decreto, aumenta a alíquota desse produto de importação, aumenta. Ora, se ele só tivesse que seguir o procedimento para vigorar só no exercício seguinte, não tinha porquê. Ora, o país ia quebrar. Então, o princípio
não se aplica o princípio da anterioridade, não se sujeita ao princípio da anterioridade. O IPI, Imposto de Produto Industrializado, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, e o IOF, tá lógico. Também não se aplica o princípio da anterioridade ao artigo 154, inciso 1. O que é que diz o artigo 154? A União poderá instituir, mediante... Inciso 2. A União poderá instituir, 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, imposto extraordinário, compreendido ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente cessadas as causas de sua criação. Exatamente. Imposto extraordinário em caso de guerra externa não vai se sujeitar ao princípio da anterioridade. Certo? É bem lógico. É bem lógico em função dessa particularidade. Certo? E a vedação do inciso 3, a linha C, o que diz a vedação do inciso 3, a linha C? Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias constitucionais ao contribuinte, é proibido, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3. Cobrar tributo. C. Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Observar o disposto na linha C. Não se aplica aos tributos dos artigos 148.1, já falei para vocês, o 148.1, certo? Empréstimo compulsório também. O princípio da noventena não se aplica ao empréstimo compulsório, lógico, pela mesma análise. Não se aplica também ao 153, inciso 1, 2, 3 e 5. No caso 153, 1, 3 e 5, o princípio da noventena não se aplica no caso, o que diferencia do outro, não se aplica ao imposto de importação, não se aplica ao imposto de exportação, não se aplica ao imposto de renda, não se aplica ao imposto de renda, o princípio da noventena, e não se aplica ao IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, relativo a títulos, valores, IOF. Não se aplica ao IOF. Qual o que mudou aí? Certo? O princípio da noventena. O princípio da noventena diz que não pode cobrar tributo antes de decorrer 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ora, a única diferença aí é o imposto de renda, doutor. Claro. Se houver uma majoração do imposto no dia 31 de dezembro, ela vai vigorar no primeiro dia do ano seguinte. Claro. É lógico. Lógico por quê? Porque isso ocorre naturalmente. Isso ocorre naturalmente. Porque naturalmente que eu digo, porque nós já sabemos. Todos nós só sabemos também. Certo? O princípio da noventena também não se aplica ao artigo 154, inciso 2. O artigo 154, inciso 2, diz o seguinte, da Constituição Federal. O artigo 154, inciso 2, diz que, igual ao anterior, né? Na iminência de caso de guerra, e nem a fixação da base de cálculo dos impostos previsto no artigo 155, inciso 2. 155, inciso 2, diz que compete aos Estados, ao Distrito Federal, instituir impostos sobre 155, inciso 3. IPVA. Então, o princípio da noventena também não se aplica ao IPVA. Se houve uma majoração, sempre para mais, né? Redução, sei lá, no final do ano, ele vale de imediato, no exercício seguinte, no dia seguinte, né? E também não se aplica ao 156, inciso 1. O 156, inciso 1, trata 156, inciso 1, trata, só um momento,
156, inciso 1, compete aos municípios, inciso 1, IPTU, Propriedade Predial e Territorial Urbana. Também não se aplica o princípio da noventena ao IPTU. Instituiu, passa a vigorar imediatamente. Né? Não se aplica o princípio da noventena nesse caso. Final do ano, passa a vigorar no exercício seguinte. Certo? No parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição Federal, nós estamos tratando das limitações ao poder tributário, ele diz o seguinte: a vedação do inciso 6, a linha A. O que diz o inciso 6, a linha A? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibida a União do Estado e do Distrito Federal, inciso 6, institui imposto sobre a patrimônio, rendas ou serviços um dos outros. Então, não pode instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviço um dos outros entes da federação. Você não pode exigir uma tributação do Estado para o município, da União para o Estado, União para o município, não pode. Certo? Nesse caso, essa vedação, ela também vale, ela é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e ao serviço, vinculado às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Então, esta vedação de tributação um dos outros também é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Não é possível, isso você já deve ter visto, uma cobrança de uma tributação de um patrimônio, certo? De um prédio da União que esteja aqui. Não pode cobrar. Os tributos do município e do Estado sobre os prédios da União não pode cobrar. O município não pode cobrar sobre os prédios do Estado e assim vice-versa. Certo? Então é isso que ele está dizendo. Sobre o patrimônio, prédio, patrimônios e as rendas e os serviços, não é possível. Um serviço da União no município não pode cobrar ISS. Entendeu? Então não pode. Não pode. Por quê? Porque a Constituição prevê isso. Essa vedação dessa cobrança que é extensiva às autarquias e às fundações dos entes da federação. Ok? O parágrafo 3º, ele diz o seguinte: a vedação do inciso 6, a linha A, e do parágrafo anterior, essa mesma que eu falei para vocês, não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividade econômica regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativo ao bem imóvel. Ou seja, essa isenção não se aplica ao particular. Essas isenções, essa vedação não se aplica ao particular. O particular tem que pagar. Tá? O particular tem que pagar. Em outras linhas, em outras palavras, né? Não se aplica ao patrimônio, à renda e ao serviço relacionado com a exploração de atividade econômica regida pelas normas aplicadas a empreendimentos privados. Não se aplica. Certo? O parágrafo 4º do artigo 150 diz o seguinte, que as vedações expressas no inciso 6, a linha B e C, o que é que diz? Inciso 6. Instituir imposto sobre B e C. É proibido à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Não pode. Está na Constituição. É proibido patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos. Também não pode. O partido político também não pode cobrar. Inclusive suas fundações, das entidades sindicais. Sindicato também não pode. Tá? Sindicato também não pode. Dos trabalhadores, do Sindicato dos Trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Instituição sem fins lucrativos também não pode. Atendidos os requisitos da lei. Então não pode. Compreende, no entanto,
somente o patrimônio e a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Este que eu falei compreende, no caso, o patrimônio, a renda e os serviços. Se uma dessas instituições que eu falei, templos e cultos, partidos políticos, entidades sindicais, instituições de educação e assistência social sem fim lucrativo, praticar alguma outra atividade, se for financeira, com lucro, então vai, evidentemente, incidir a devida tributação. Por exemplo, é possível que, se houver alguma atividade com fim lucrativo, vai incidir os devidos imposto de renda, por exemplo. Mas somente eles têm esta isenção, vou já falar sobre isenção e imunidades, certo? Esta imunidade, no caso, a imunidade tributária, sobre o patrimônio, a renda e os serviços. O restante, se for praticado, vai incidir. Agora, duvido é o dó, eles praticarem alguma outra atividade que não se encaixe no patrimônio, na renda e nos serviços. Porque eles não querem pagar impostos, né? Quem? As igrejas, os templos, os partidos políticos, as entidades sindicais e as instituições de educação sem fins lucrativos. Certo? E vamos para o parágrafo 5º, que diz o seguinte: a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadoria e serviço. Então, tem que ter a lei, o consumidor tem que ver, então, o Código de Defesa do Consumidor também, né? Então, a lei tem que deixar o consumidor ciente de todos os tributos que tem que pagar, etc, etc e tal. E o parágrafo 6º diz o seguinte, também do artigo 150. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito, anistia ou remissão, que é perdão da dívida, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica. Tem que ter uma lei concedendo. Federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo de ordem constitucional. Então tem que ter uma lei específica que traça uma determinada isenção, uma determinada concessão de crédito. Quando tem crédito, concessão de crédito, tem que ter uma lei específica. Não pode ser por decreto. Decreto não pode. Decreto está competência do executivo. Tem que ser uma lei, tem que seguir o trâmite legislativo, certo? Tem que seguir os trâmites legais. Então, não pode, certo? E o artigo 7º diz que a lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária, você sabe muito bem, quem seria sujeito passivo da obrigação, é quem não tem que pagar impostos ou alguma obrigação de ordem tributária, a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. No caso do fato gerador presumido, é possível a obrigação tributária que vai se gerar, então há a possibilidade de você fazer um pagamento de tributo de forma antecipada, etc. e tal, que aí você estabeleceu a matéria de ordem tributária, de competências tributárias, que é possível isto, evidentemente, certo? Temos ainda aqui, dos nossos slides, fazer a diferenciação entre imunidade e isenção. Então, só quem pode conceder a imunidade tributária é a Constituição Federal. E as isenções, elas são regidas pelas leis ordinárias, ou seja, seguem os trâmites e procedimentos das casas legislativas. Câmara Municipal, município, Assembleia Legislativa, estados e Congresso Nacional Federal, União Federal. Então, mas as imunidades só podem ser concedidas ou estão no plano constitucional. As imunidades, elas estão previstas na Constituição Federal. Somente a Constituição pode conceder imunidade tributária, certo? Agora, o que se concede, os estados, município e União, estado e município, são isenções tributárias. Como eu falei para vocês que é possível, mediante uma lei, haver uma isenção, e isso está lá no parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal, certo? Concessão de créditos, anistia, remissão relativa a imposto de taxas, etc, etc. Então, a diferença entre imunidade e isenção é essa. A imunidade
é do plano constitucional. Só quem pode conceder é a Constituição, e já está previsto, ou então pode ser mediante um processo ordinário de alteração da Constituição, certo? É originário e mediante procedimento constitucional que você pode mudar a Constituição, né? E mediante isenção prevista em lei. Então, imunidade plano constitucional, isenção à lei ordinária. E nós temos aí algumas imunidades. Por exemplo, nós temos a chamada imunidade recíproca, que está lá no artigo 150, inciso 6. O que é uma imunidade recíproca? Artigo 150, inciso 6. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibida a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 6. Instituir imposto sobre patrimônios ou rendas uns dos outros. Então, isso é uma imunidade recíproca, certo? Nós temos, então, aí também a chamada imunidade religiosa, que está aqui, ó. Quando fala aqui, não pode instituir imposto sobre templos de qualquer culto, imunidade religiosa. Temos imunidade condicional, que é aquela que fala dos partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, artigo 150, inciso 6, a linha C, imunidade condicional. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições, atendidos os requisitos da lei. Requisitos atendidos da lei. Se, evidentemente, eles atenderem, corresponder somente ao patrimônio, à renda e os serviços, tudo bem. Se for de alguma outra atividade, vai ter imunidade. Agora, se for só sobre o patrimônio, se eles estiverem compreendendo somente suas atividades em cima do patrimônio, da renda e dos serviços, então tem imunidade, certo? Temos também a chamada imunidade objetiva. A imunidade objetiva, ela está no inciso 6, a linha D, certo? E é proibido instituir imposto, União, Estado, Distrito Federal e municípios, chamada imunidade objetiva, sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, certo? Temos também, é proibido, sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura e leis, ou seja, exatamente para poder possibilitar e viabilizar a cultura, a publicação, a leitura de livros, etc. Então, há essa imunidade aí, que é chamada imunidade objetiva, que está prevista na Constituição Federal. Então, caríssimos doutores e doutoras da área tributária, das ciências contábeis, futuros gestores contábeis, esta foi a explanação sobre as limitações do poder de tributar, certo? Então, escutem com calma, eu sei que é muita coisa, mas nós estamos seguindo o que prevê a Constituição. Eu busquei desdobrar cada um dos pontos, certo? Vinculando as situações pontuais e práticas e até de atuação de vocês no campo profissional. Ok? É isto aí. Escutem, façam a atividade. A nossa atividade, que vocês devem me entregar até às 13 horas, certo? Com algumas particularidades, caso não... mas todos acessam o sistema, diz o seguinte: o que é que diz nossa atividade? Sob o princípio da legalidade tributária, o artigo 150 da Constituição Federal expressa que, aspas, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Este é o chamado princípio da legalidade. Falei demais. Aí entende-se, portanto, que temos duas proposições. A.
somente a lei poderá instituir um tributo que será cobrado a partir da sua criação e nunca retroativamente. Criou uma lei a partir de sua criação e nunca retroativamente. Princípio da irretroatividade. Segunda proposição, letra B. Somente a lei poderá instituir um tributo que será cobrado na sua criação e anteriormente, desde que autorizado pela própria lei. A segunda proposição está dizendo o seguinte, que foi criada uma lei e posso cobrar de fatos geradores anteriores. Isso pode? Vocês é que vão dizer aí. Analisem e respondam pelo sistema. Ok, pessoal? Abração, boa noite, até breve. Tchau.